Cruzeiro chegou ao hotel ontem por volta das 10h30 da noite, jogadores concentrados para o compromisso importante desta noite. A bola vai rolar às 7 horas, Barradão, Salvador, Estádio do Vitória, e o Cruzeiro querendo buscar os 3 pontos para ir para a parada para a Copa do Mundo na liderança da Série A do Campeonato Brasileiro. Muitos torcedores recepcionando o time, dando aquele apoio, o Pedro Lourenço acompanhando inclusive a delegação, e o Cruzeiro trouxe 24 atletas para este compromisso. Os goleiros Cássio, Léo Aragão e Otávio, os zagueiros Vidalba, Fabrício Bruno e Jonathan. Dentro daquilo que a gente tinha informado, Gamarra não veio com a delegação, cada vez mais próximo aí de acertar a saída. Os laterais Fagner, William, Kaique e Cauã Prates. Os volantes Lucas Romero, Lucas Silva, Wallace e Murilo Hickman. Os meias Matheus Pereira, Eduardo, o Rodriguinho, meia atacante, e os atacantes Gabigol, Caio Jorge, Bolassi, Kenji, Lautaro Dias, Marquinhos e Wanderson. O técnico Leonardo Jardim só vai confirmar o time, obviamente, 1 hora antes da bola rolar. Lembrando que apita Alex Stefano, ele que é do Rio de Janeiro. O que a gente está imaginando de dúvida? O Caio Jorge vai para o jogo, foi relacionado, treinou normalmente ontem na última atividade na Toca da Raposa 2, e é o centroavante que vem neste embalo impressionante. Claro, quero aproveitar isso, recebeu o troféu da CBF de jogador destaque do mês de maio, então comanda o ataque. O que tem de dúvida o técnico Leonardo Jardim? William ou Fagner? Aí é uma questão do Fagner ter feito alguns treinos específicos durante os últimos dias nesta parada de data FIFA, ele ou o William começando na direita. E o principal é quem fica com a vaga de Christian. Aí tem Eduardo, tem Marquinhos e o Gabigol correndo por fora. O restante do time não tem mistério. Cássio, a dupla de zaga com Fabrício Bruno e o Vidalba volta de suspensão. Kaique, o lateral pela esquerda. Lucas Romero e Lucas Silva. Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. Então, William ou Fagner, Eduardo ou Marquinhos ou Gabigol, as duas dúvidas do técnico Leonardo Jardim, e claro, isso ele vai levar até o vestiário do Barradão. O Cruzeiro que joga hoje e depois já tem toda a programação estabelecida. A partir de amanhã, jogadores liberados e a retomada dos trabalhos no dia 27 de junho na Toca da Raposa 2. Lembrando que o nosso dia de jogo KTO começa às 5 da tarde, diretamente do Estádio Barradão, aqui em Salvador. Falando da goleada dos crias da Toca, hein? Na Toca 1, o Sub-20 do Cruzeiro fez 5-1 para cima do Grêmio, um verdadeiro atropelo. 2 golaços de Juan Gabriel, um do zagueiro Bruno Alves subiu alto e fez o primeiro. O Cruzeiro saiu perdendo, inclusive foi de virada. O Bruno Alves empatou, o Ryan Leles de cabeça também virou. 2 golaços do Juan Gabriel e depois o Cauã Batistella fechou o placar cobrando o pênalti. 5-1 para o Cruzeiro. Com a vitória, o Cruzeiro entrando neste momento no grupo dos que se classificam para a próxima fase do Campeonato Brasileiro Sub-20. 13 jogos até aqui, de 19 partidas, ainda restando 6 rodadas para o Cruzeiro buscar esta classificação para a próxima fase do Campeonato Brasileiro Sub-20. Um importante resultado hoje dos crias da Toca na categoria. Parabéns aí à molecada do Cruzeiro, principalmente ao Juan Gabriel. 2 golaços, tem aí na TV Cruzeiro para quem quiser acompanhar. O Cruzeiro aqui em Salvador, já estamos por aqui na capital baiana, o duelo com Vitória nesta quinta, 7 horas da noite, Barradão, que deve receber um bom público antes aí da parada para a Copa do Mundo de Clubes. E o Cruzeiro vai chegar aí com praticamente o que tem de melhor. A única ausência, o Christian, suspenso pelo 3º cartão amarelo. E aí
é a dúvida. O Leonardo Jardim vai levar isso com certeza até o vestiário do estádio Manuel Barradas, o Barradão. Tem Eduardo, tem Marquinhos, tem o próprio Gabigol, ou surpreenderia ali com outro jogador, o técnico do Cruzeiro. O fato é que ele tem Vidalba retornando à zaga, o Vidalba formando a dupla com o Fabrício Bruno. Aí tem uma questão também. O William virou o titular na lateral direita ou o Fagner pode ser o escolhido? É uma outra questão. E aí vamos acompanhar. Agora, a questão envolvendo o Caio Jorge, a informação é que não será problema. Teve até um certo mistério, porque o Cruzeiro não informou nada sobre o treinamento, e aí o Caio Jorge, que chegou a ser dúvida aí por causa de treinos que ele acabou não concretizando, né? Fez trabalhos à parte, e o Cruzeiro resolveu adotar o seguinte mistério, ou uma cautela quanto às informações, mas o que a gente sabe é que o Caio Jorge está bem e deve ir para o jogo normalmente, até porque vem aproveitando este embalo importante neste momento da temporada, marcando seguidos gols, foi até escolhido pela CBF como o jogador do mês de maio, participou aí de vitórias fundamentais da equipe do Cruzeiro, então o Caio Jorge deve comandar o ataque nesta quinta-feira diante da equipe do Vitória. Lembrando que o jogo será às 7 horas da noite, às 5 horas da tarde a gente já estará com o nosso Dia de Jogo KTO diretamente aqui de Salvador para trazer todas as emoções de Vitória e Cruzeiro, valendo a liderança para o Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro. Gamarra, zagueiro, não deve ser relacionado para este compromisso. O jogador está cada vez mais sem espaço no Cruzeiro, a diretoria buscando um zagueiro canhoto. O atleta foi alvo de alguns clubes. Segundo o Cruzeiro, ainda não tem uma negociação firme de saída, mas é fato que o jogador ele perdeu espaço e como o Cruzeiro busca um zagueiro canhoto no mercado, é pouco provável que o Gamarra cumpra o seu compromisso, o seu contrato, que vai até o final de dezembro, ele que veio emprestado pelo Atlético Paranaense. Cássio, na direita, o Fagner ficou fora aí de alguns treinos, fez trabalhos específicos, não sei se ele está em condições normais, eu iria de Fagner, né? Mas eu não sei se ele tá 100% não. E é gramado pesado, barradão, e aí? Ó, eu achava que era impossível, quase impossível, o Wanderson entrar de titular contra o Palmeiras. Ficou de fora 3 jogos, tomou uma pancada. E eu, inclusive, coloquei ele como a última das opções. E aí o Jardim foi lá e mostrou muita confiança. Eu vou de Fagner partindo do princípio do que aconteceu no caso do Wanderson. Eu iria de Fagner também. Acho que, assim, eu entendo todas essas informações que o Samuel trouxe, mas eu imagino que ele já reúna algumas condições de ser utilizado. E aí, se porventura ele não puder jogar o jogo todo, a gente tem o William. Acho que o William tem se recuperado. Gostei muito da atuação do William diante do Palmeiras. Eu tinha um certo receio, principalmente no aspecto defensivo, mas ele foi muito bem, principalmente nessa parte. Então, acho que dá para ir com o Fagner aí, mas o William pode em algum momento ser acionado. Eu também vou de Fagner. O Vitória tem um lado esquerdo em tese forte, né? Que tem o Jamerson, que apoia muito bem, faz um Campeonato Brasileiro legal, pode ter o Gustavo Mosquito por ali. Ainda acho o Fagner mais confiável defensivamente. E sem a presença do Christian por ali pela direita, esse retorno do Fagner ao time titular é interessante. E aí, se for o caso, ao longo do jogo, o William entra. Vamos deixar essa dúvida aí, mas no campinho aí fica com o Fagner mesmo. Aí o restante da defesa sem mistério. Aqui, Romero
e Lucas Silva. Pirlo e Kroos, respectivamente. Ó, tem que tirar o Dineno do nosso campinho. Alô, Matar! Aqui, vamos deixar a dúvida ali, né? Matheus. Caio. E aí, galera? Quem na função Christian? Não na função Christian, né? Para poder começar, Sim. se vocês me permitem. Mas é porque eu tive a gente teve também esse debate, eu, Rafa e Caramujo, e acho que vai ser um Vitória provavelmente mais fechado, porque é o que o Carpini tem tentado ali corrigir, né? Primeiro estancar essa sangria dos gols sofridos pelo Vitória. E aí, pensando num jogo de um adversário mais fechado, eu acho que seria legal testar de novo o trio Matheus, Pereira, Caio Jorge e Gabigol. Talvez o Matheus fazendo um pouco mais o lado direito, e ter ali o Gabigol como esse segundo atacante, participando mais próximo do Caio, porque eu acho que é um cenário interessante para ter jogadores que consigam reter mais a posse da bola, trabalhar mais com uma tabela, com um jogo de aproximação. Então, para esse momento, pensando no que deve ser o contexto do jogo, eu testaria ali o Gabigol mais uma vez com o Matheus Pereira, Caio Jorge, e tem o Wanderson também pelo lado esquerdo. Boa alternativa do Pedro, acho que tudo que ele falou faz sentido, mas eu tô pensando em um maior poder de aceleração contra essa defesa do Vitória. Não sei se vai ser linha de 5, até porque o Halter não vai jogar, o próprio Neres também não vai estar à disposição, mas eu gostaria do Cruzeiro pesando um pouco mais essa primeira linha do Vitória, e aí com isso eu penso mais no Marquinhos, viu? Penso mais no Marquinhos pelo lado direito, e aí o Wanderson pela esquerda. Poderia muito bem ocorrer uma inversão, porque o Jardim, em alguns momentos, já utilizou o Marquinhos pela esquerda, o próprio Wanderson pela direita. Mas por características, pelo que vai pedir o jogo, eu gostaria que o Marquinhos iniciasse. Acho que o Gabigol é sim uma boa opção, não vai me surpreender se começar, até o próprio Eduardo, mas até para talvez manter um pouco mais essa configuração de 4-2-3-1 melhor desenhada, talvez o interessante seria o Marquinhos. Aí, claro, com características diferentes do Christian, né? Mas trazendo aceleração, incisividade, podendo abrir um pouco mais essa defesa do Vitória. Então, eu começaria com o Marquinhos. Cara, futebol é bom demais, né? Por essas e por outras coisas. As duas escalações dos amigos, e eu já vou para uma terceira. Eu iria com o Eduardo, tá? Ali daquele lado. O Eduardo que terminou jogando, inclusive, no meio-campo. Ele terminou pelo lado esquerdo, ali contra o Palmeiras, ele termina daquele lado. E é um pouco pelos motivos do Pedro, mas de uma forma diferente. O Pedro falou de um time muito fechado do Vitória, que vai precisar do Cruzeiro fazer muito trabalho de posse. Acho que o Eduardo pode ajudar nessa, do lado direito. A gente sabe que não é o lugar que ele se sente mais à vontade, mas ele está no momento também que, como a maioria dos jogadores, né? O Eduardo virou daqueles 16, 17 jogadores que o Jardim cita, bem importantes, e quando está dentro do campo, ele está realmente ligado nas coisas que estão acontecendo. Então, eu iria com o Eduardo. Acho interessantíssima a questão do Caio, mas seria ali um 4-2-4, né? Eu cheguei a pensar nessas duas possibilidades. Ficaria mais surpreso, Caio, Pedro, Samuca e todos que estão conosco aqui, na ordem. Eu ficaria mais surpreso com a escalação do Caio. Depois, eu ficaria mais surpreso com a escalação do Pedro. Né? Eu estou numa tendência de achar que o Eduardo eu talvez... já penso o contrário. É mesmo? Aí, é isso que é legal, Samuca. Então, eu iria de Eduardo já para você poder falar. Isso é que é ótimo, isso é que é legal. Não, então, eu vou deixar essa dúvida aí. Das opções, eu acho a menos provável o Gabi entrar nesse time. E aí, eu tô bem indeciso ali, meio a meio, para Eduardo e para Marquinhos.
Não acho ruim se fosse o Marquinhos, viu? Como o Caio disse aí, mesmo se tiver ali o William ou se tiver o Fagner, para ter mais profundidade, né? Um de um lado, um do outro, os dois conseguem correr bem. Acho que o Marquinhos, enquanto tiver fôlego, ele consegue até ajudar mais do que o Eduardo, né? O Eduardo pode ali preencher espaços e tudo, mas aí vamos ver. Deixa o Leonardo Jardim aí bagunçar também a cabeça aí do Thiago Carpini e vamos deixar ali em aberto, com possibilidade aí de Eduardo, Marquinhos, de quem mais? Eduardo, Marquinhos e Gabigol, as opções, Valu. E só que vocês acham que no eventual escolha pelo Marquinhos poderia trocar o Wanderson de lado? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque o Marquinhos, nas duas que foi pelo lado esquerdo, enquanto o Palmeiras ele entra mais centralizado. Não sei se os amigos pararam para pensar nessa. Isso aí deu um trevo na minha cabeça quando eu pensei no Marquinhos. E aí, será que ele trocaria o Wander? O Pedro começou até a rir ali. Eu comecei a rir porque quando você falou, eu balancei a cabeça aqui que não. Mas aí você lembrou e é verdade. Ele entrou muito mais pelo lado do Wanderson. Eu pensei que não, porque o Marquinhos, estando ali jogando pelo lado direito, pelo fato de ser canhoto, ele pode puxar mais esse jogo para dentro ali, fazer algo que o Christian faz, né? Porque o Christian tá por aquele lado e ele joga muito mais por dentro. E eu acho que é sempre importante o valor. Eu entendo quando você fala do Eduardo, eu entendo quando o Caio fala do Marquinhos, mas assim, a gente precisa de deixar bem claro. O Christian ele é um meio campista, mas nesse esquema do Cruzeiro, ele não tem jogado como um terceiro homem de meio. Ele tem jogado como um jogador mais lateralizado, mais por fora ali. Então, não quer dizer que em algum momento o Cruzeiro estaria desmanchando os três meio-campistas, porque na teoria eles não existem, olhando para a função do Christian hoje. Mas aí eu tenho também agora essa dúvida, viu, Valu? Eu estava muito confiante de que o Marquinhos iria pela direita, mas depois do que você trouxe de informação aí, eu já não tenho essa confiança toda, não. É um bom ponto, com certeza, porque o Marquinhos, nos últimos momentos em que foi utilizado pelo Jardim, foi pela esquerda, né? Contra o Vila Nova, antes de ter todo o imbróglio contratual, ele começa um jogo pela esquerda. Mas mesmo assim, eu acho que ele começaria com o Marquinhos pela direita e o Wanderson pela esquerda. Fortaleza também ele vai por lá, Caio. Só para lembrar. Bem lembrado, bem lembrado. E aí naquela oportunidade não tinha o Wanderson, né? E contra o Palmeiras, quando ele entra pela esquerda, o Wanderson também já não estava em campo. Mas enfim, o Marquinhos se sente mais à vontade pelo lado direito e o Wanderson pelo lado esquerdo. Então, eu acho que de alguma forma isso pode pesar para o Leonardo Jardim. Agora, ele pode muito bem, ao longo da partida, se realmente começar com Marquinhos e Wanderson, decidir fazer essa inversão, né? Uma coisa que eu acho interessante também, além dos pontos que eu já citei, de começar com Marquinhos e Wanderson, é no quesito de atacar as costas dos laterais do Vitória, né? Porque são laterais muito ofensivos. Do lado esquerdo, o Jamerson, e do outro lado não se sabe se vai começar o Claudinho ou o Cáceres, mas possivelmente vai ser o Claudinho. E aí, principalmente se for ele, é um lateral mais ofensivo. E aí eu acho que é um bom meio do Cruzeiro encontrar alternativas, porque talvez o Vitória venha entrar com uma zona central um pouco mais preenchida, e aí o Cruzeiro pode encontrar bons caminhos pelos lados do campo. É uma chance do time ter mais repertório, né? É claro que o Marquinhos precisa fazer uma atuação melhor do que fez contra o Palmeiras, inegável isso. Mas eu daria essa oportunidade para ele na ausência do Christian. Ô, Valu, ainda dentro desse debate envolvendo o Christian, até uma mensagem bem legal que eu vi aqui do Marcos Souza, né? Porque eu falei sobre o Christian. E eu concordo que o Christian faz essa função mesmo de sair do lado do campo para poder ali entrar mais um pouco para o centro do jogo. É uma característica, inclusive, que o... Essa que o mensagem, Pedro? Não, é uma de cima, que ele está falando, Pedro, nem tanto assim, às 20h46. Isso. Que... E eu até comparei aqui um dia, né, com relação ao Mônaco,
que era o Lemar de um lado, que era o cara que faz o que o Wanderson faz, ser o cara da profundidade,